Fala galera, beleza? Cartoleiro Manager na área. E essa rodada fizemos 61 pontos, tá? E o time até 100 cartoletas ficou na faixa dos 72 pontos. Foram pontuações ok, tá galera? Eu acho que poderia ter sido melhor por conta da gente ter conseguido manter o SG, tá? Eu tinha colocado no vídeo passado para vocês que o Atlético Mineiro, o Santos e o América Mineiro eram as melhores opções aí para SG e não deu outra. A gente zerou aí com os 4 do sistema defensivo mais o goleiro. A gente conseguiu manter muito bem e não fomos vazados nessa rodada. Só que teve alguns poréns, né? Principalmente o Palmeiras aí com o Rafael Veiga e o Scarpa ficaram no banco de reservas, entraram faltando aí 15, 20 minutos para acabar o jogo, então nos decepcionou bastante. Ainda o Scarpa chutou uma bola na trave, mas não era o esperado, né? E também por conta aí do Michael também, que também começou no banco de reservas, entrou durante o segundo tempo, então 3 baixas aí para o nosso time que impediram a gente de pontuar melhor. Mas 61 pontos não é uma pontuação ruim, tá? Foi uma pontuação ok. A média dos cartoleiros ficou na faixa dos 39 pontos, se eu não me engano. Então foi muito bem essa rodada aí, para pelo menos manter ali a regularidade, beleza? Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe aquele like, tá galera? Sabe que nos ajuda demais aí para divulgar o nosso trabalho. Também compartilhe aí o nosso vídeo com seus amigos, seus grupos do WhatsApp. Deixe nos comentários aí também a pontuação que vocês estão fazendo, beleza? Então, sem mais enrolação, bora escalar o nosso time para essa 34ª rodada do Brasileirão. Só falta 5, galera, tá acabando, vem? Celular na mão, galera, bora escalar o nosso time para essa 34ª rodada do Brasileirão, beleza? Então, mais uma vez no 4-3-3, começando pelo goleiro. E o goleiro para essa rodada, tá? Temos algumas boas opções aqui. O Everson do Atlético Mineiro vejo como uma excelente aposta aí para essa rodada. Temos o Cássio do Corinthians também, excelente aposta. Temos também os 2 goleiros aí, tá em dúvida do Grêmio, tá? Tanto o Breno como também o Gabriel Chapecó estão em dúvida. Então os dois sim são boas apostas. Se você, no caso, quiser escalar algum jogador, algum goleiro do Grêmio, coloque acho que o Breno, acho que é o mais caro, coloque ele como titular e o Chapecó como reserva. Não vai ter erro, um dos dois vão ter que jogar, então fica a dica aí, beleza? Para goleiro essa rodada também temos o Danilo Fernandes. O Bahia tem um sistema defensivo muito forte aí nos últimos jogos, tá? Apesar de ter tomado gol do Sport, gol do Flamengo, vinha numa pegada muito boa. E veja as pontuações aqui do Danilo Fernandes: 8, 8, 10, 8,50, 9 e 8. Ou seja, ele ficou 6 jogos aí mantendo o SG, então o sistema defensivo do Bahia é muito bom. E pega o Cuiabá, que é um time que até relativamente vai bem fora de casa, mas nos últimos jogos fora de casa não vem marcando muitos gols. Apesar de ter marcado 2 gols contra o Corinthians, não marcou contra o Flamengo. Acabou marcando um contra o Atlético Mineiro, mas foi aquele gol contra, aquela bizarrice lá do Natan no jogo contra o Atlético Mineiro. Mas eu acredito muito sim no SG do Bahia, então o Danilo Fernandes é uma excelente aposta, tá? Eu vou nessa rodada com o Cássio do Corinthians, tá? Eu acho que o Cássio tem grande chance de ser bem exigido nessa rodada. O Cássio é um dos goleiros que tem mais defesas no campeonato, ele tem 112 defesas no campeonato. E pega um Santos sem o Marinho, tá? O Marinho machucou, não joga provavelmente contra o Corinthians, então tem grande chance aí do Cássio manter o SG. E o Santos, vejo eu, que vem para jogar fechadinho, buscando um empate aí contra o Corinthians. Beleza? Então vamos para as laterais. O nosso primeiro lateral vai ser o Guilherme Arana, acho que vai ser o mais escalado aí, né, do Cartola nessa rodada. Muito participativo em gols, em desarmes. Pensa comentários, então Guilherme Arana vai ser o nosso primeiro lateral. Eu acredito que o Fagner também tem um bom potencial para pontuar muito bem nessa rodada, tá? É um lateral que desarma muito bem. Como eu falei para vocês, eu já acredito no SG do Corinthians. Ele tem, em 30 jogos, ele tem 94 desarmes e não tem nenhuma assistência e nenhum gol. Mas contra o Corinthians na rodada passada não. No primeiro turno ele fez 12 pontos, foi muito bem, e jogando em casa, o Corinthians vem muito bem aí, não vem tomando gols, tá? Não tomou contra o Fluminense, não tomou gols contra a Chapecoense, não tomou gol contra o Fortaleza, só tomou agora esses 2 aí contra o Cuiabá, mas vinha com uma defesa muito bem dentro de casa. Então o Fagner é uma excelente aposta sim para essa rodada. Temos o Matheus Bahia, como eu falei para vocês, aposta no sistema defensivo aí do Bahia contra o Cuiabá. Ele já tem 1 gol, 3 assistências, 50 desarmes em 22 jogos. É um jogador que vai muito bem, tá? Vou mostrar, apesar de ele ter negativado aqui, vocês vão ver que está menos 4,60, foi por conta de uma expulsão no jogo contra o Flamengo. Mas de resto ele pontuou muito bem, manteve o SG, desarma muito bem. Dificilmente é um jogador que é negativa, tá? Tem uma média básica aí muito boa, então Matheus Bahia é uma excelente aposta para essa rodada.
Temos também aí o Nino, alternativa a ele, Nino Paraíba do Bahia, para essa rodada. Temos o Mariano aí, alternativa aí também ao Guilherme Arana. Mas essa rodada eu vou fechar com o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba, como todos sabem aí, ou quem não sabe, eu vou explicar, ele é um lateral que atua como ponta. Então, ele já tem 3 assistências em 20 jogos, ele tem 46 desarmes e vem pontuando muito bem. Mesmo quando o Bahia perde o SG, ele vem pontuando nas últimas muito bem. Fez 3,70 no último jogo contra o Sport, fez 4,10 contra o Flamengo. Então, e quando não toma gol, ele pontua bem também. 7,50, 9,50, 9,20, tem uma média super boa, vem numa pegada muito boa aí o Juninho Capixaba. Tem grande chance de dar uma assistência ou até mesmo fazer um gol aí e desarmar bastante nesse jogo, mantendo o SG. Beleza? Então, Arana e Juninho Capixaba serão os nossos laterais. Os nossos zagueiros, galera, eu acho que não tem tantas opções para zagueiros nessa rodada, tá? Eu vejo que o jogo do Palmeiras e do Flamengo são jogos difíceis, jogos fora de casa, então não apostaria nem na zaga do Flamengo nem do Palmeiras. Mas o primeiro vai ser o Nathan Silva também, com certeza vai estar entre os mais escalados para essa rodada. Dispensa comentários, tem grande potencial na bola parada. Ele já tem 4 gols no campeonato em 28 jogos e 50 desarmes, tá? Ele foi muito bem na rodada passada, a gente estava com ele, eu falei para vocês que o Atlético ia pegar um time todo reserva do Atlético Paranaense, e o Nathan Silva fez 8,20, foi muito bem e vai continuar no nosso time. E o nosso segundo zagueiro vai ser o João Vitor do Corinthians, tá? O João Vitor vem jogando muito bem pelo time do Corinthians, mesmo também como o Fagner, quando perde o SG, geralmente pontua bem, principalmente dentro de casa, tá? Ele já tem 30 jogos e 66 desarmes. É um jogador que dificilmente negativa, eu nem sei se ele negativar na 23ª, mas de resto ele não negativou, é um excelente zagueiro, tá? Também acredito que esteja entre os mais escalados, então a gente vai fechar com o João Vitor na zaga, beleza? Vamos passar para o meio de campo, nossos meio-campistas, o primeiro deles vai ser o Rafael Veiga, tá? Todo mundo vai falar, poxa vida, você vai escalar o Rafael Veiga mesmo sabendo que o Abel tem todas essas artimanhas de tirar jogadores titulares na última hora e mexer muito no time? Sim, porque a gente consegue ver a escalação nessa rodada do Palmeiras. O Palmeiras tem jogo às 7, vai ser um dos primeiros jogos da rodada, aliás, vai ser o primeiro jogo junto com o Atlético Mineiro. E se eu não me engano, eu não lembro quem é o outro, mas são 3 jogos nesse horário, tá? Mas enfim, do Palmeiras dá pra você ver lá a escalação antes do mercado fechar, então se o Veiga não jogar eu consigo tirar ele, mas por enquanto eu vou apostar nele. Vinha numa fase muito boa, só não foi bem aí, na verdade, contra o Fluminense e por conta de ter entrado no segundo tempo aí contra o São Paulo, mas o Veiga é uma excelente aposta, tá jogando muito bem, tem um pênalti a seu favor. Eu acho que o Gustavo Scarpa também é uma excelente aposta, mas eu não vou dobrar, porque eu acho que é um jogo bem complicado, o Fortaleza está bem posicionado, então vai ter que vir para cima do Palmeiras. Mas eu aconselho sim, quem quiser escalar o Scarpa é uma boa. Também temos aqui o Renato Augusto do Corinthians, acho que o Corinthians é muito forte dentro de casa, e ele será o nosso segundo meia para essa rodada. Eu falei para vocês na rodada passada que eu acabei mexendo aí, na rodada retrasada, que eu acabei mexendo, tirando o Edenilson do time do Internacional e colocando o Renato Augusto quando ele atua como meia, na sua posição de origem. Tem uma chegada muito forte, está muito bem de fora da área, já tem 3 gols de fora da área aí nesse Brasileirão, e eu vou com ele. Acho que vai ser, o Santos vai vir muito fechado, acho que vai ser uma das armas, o chute de longe. Então vamos com o Renato Augusto, o nosso segundo meia, e o nosso terceiro meia vai ser o Zarate do Atlético Mineiro, tá? Fez 10 e 30, fez gols na última rodada, bem muito bem. Tá jogando muito bem no time do Atlético Mineiro, tá? Cachu ali, na ausência do Nath Fernandes, ele é o principal armador do time, então a gente vai fechar com o Zarate, beleza? Então vamos escalar os nossos atacantes. O nosso primeiro atacante vai ser o Hulk, sem muita enrolação, todo mundo sabe. Acredito muito que o Hulk vai fazer gol nessa rodada, ele já vem acho que de 2, 3 jogos sem marcar, então o Hulk vai ser o nosso primeiro atacante. Também indico aí o Gabigol, perdão. Mas o Gabigol, assim, não contra o Palmeiras, não dá para saber se ele realmente vai jogar. Eu acredito que vai jogar por conta do Bruno Henrique, já é desfalque, já descansou no meio de semana, então acho que vai ser o último jogo dos titulares, tanto de Palmeiras como do Flamengo, antes da final da Libertadores, tá? Tem jogos no meio de semana, mas acho que daí eles vão com o time reserva. Então Gabriel também é uma excelente aposta. Temos o Roger Guedes também, muito boa aposta. Diego Costa, alternativa aí ao Hulk. E o nosso segundo atacante vai ser o Ferreirinha, tá? Atacantes contra o Chapecoense. Já cansei de falar aqui que vai muito bem, então a gente vai com o Ferreirinha. Ele vem numa pegada muito boa aí, fez 14,80 na última, tinha feito 11 contra o América Mineiro
e é um jogador que mesmo quando às vezes não faz gol, não dá assistência, também tem uma média básica muito boa, tá? Então a gente vai com o Ferreirinha. E o nosso terceiro meia, sim, eu vou dobrar o Atlético Mineiro. Eu acho que o Keno vem numa crescente, tá numa fase muito boa. Ele fez 8,80 na última. Na 32ª o Atlético não jogou, foi o jogo contra o Bahia. Aí tem 11,50, fez na 31ª rodada, 7,80, vem pontuando muito bem, tá? Já tá com 2 gols, 3 assistências e 23 desarmes. Acredito que e é o homem da bola parada, pelo menos nos escanteios. Tá batendo escanteio no time do Atlético Mineiro. Pode ser que dê um passe aí, um cruzamento aí, quem sabe aí pro Nathan Silva fazer um golzinho aí. Beleza? Então nossos atacantes vai ser Hulk, Ferreirinha e Keno, tá? E o nosso técnico, vou fechar com o Cuca. Acho que o Atlético é muito favorito para essa rodada. Então Cuca é nosso técnico e o Hulk será o nosso capitão. Vou escalar rapidinho aqui os reservas e vou dar mais algumas opções para vocês, tá? O Danilo Fernandes vai ser o nosso goleiro, como eu havia dito que eu acredito no SG do Bahia. O nosso zagueiro reserva vai ser o Gil, alternativo aí ao João Vitor. O nosso lateral reserva, por conta do preço aí do Juninho, capixaba ser muito barato, eu vou apostar no Marlon no jogo contra o América Mineiro, tá? No nosso meio campo, é uma opção que eu ia dar para vocês, eu vou falar dele agora, será o Campas do Grêmio. Ele não tem uma média muito boa aí, apesar de ter feito 7,30 no último, mas ele não tem uma média muito boa. Mas acredito que o jogo contra o Grêmio e a Chapecoense, o Grêmio precisa muito da vitória, tá? Vem de uma vitória aí muito boa contra o Bragantino, então o Campas tem grandes chances aí de ir muito bem. A Chapecoense já está rebaixada, como eu falei para vocês, já está pensando no ano que vem. Então o Campas, excelente aposta, ele vai ser o nosso quarto meia, né? Vai ser o nosso meia reserva aqui. E o nosso atacante reserva, só falando para vocês, eu acho que o Michael também é uma excelente aposta, se jogar, né? Mas acredito que jogue, como eu falei, assim do Gabigol. Michael é uma excelente aposta e ele vai ser o nosso atacante reserva. Beleza? Então é isso, galera. Esse é o nosso time para essa 34ª rodada do Brasileirão. Eu acredito que dá sim para a gente imitar aí muito bem. Quem sabe a gente chega nos 100 pontos mais uma vez, como na rodada retrasada. Beleza? Então é isso, galera. Time escalado aí. Vou deixar meu time principal aqui mais uma vez para vocês darem uma olhada. E desse lado vou escalar agora o time até sem cartoletas para vocês, beleza? No gol vamos com o Danilo Fernandes do Bahia. Na lateral a gente vai com Guilherme Arana e Juninho Capixaba, assim como time principal. Na zaga, João Vitor e Nathan Silva, assim também como time principal na zaga. Nos meio-campistas, Zaratio e Renato Augusto também como time principal. E aí eu coloquei o Campas, tá, no lugar do Rafael Veiga. Na frente temos o Ferreirinha, que também está no time principal. E alternativo ao Hulk, escalei o Diego Costa como capitão desse time do Atlético. E alternativo aí ao Keno, o Michael do Flamengo. Acho que ficou um time bem forte. Nas últimas 3 rodadas o time até 100 cartoletas vem pontuando mais do que o time principal, então galera, dá para montar um time bem legal aí até 100 cartoletas, beleza? E o nosso técnico vai ser o Silvinho do Corinthians. Na zaga eu coloquei o Gil como reserva, o Marlon também assim como no time principal, reserva lateral. Aí eu coloquei o Patrick De Luca do Bahia como meia e o Jô como atacante reserva para esse time até 100 cartoletas, beleza? Então é isso, galera, time escalado aí, time principal, time até 100 cartoletas. Eu espero uma mitada de ambas as equipes, assim como fizemos na rodada passada, que as duas fizeram mais de 100 pontos. Na rodada passada não, na rodada retrasada. Então é isso, galera. Boa sorte a todos. Como eu falei para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like, comente, enfim, compartilhe esse vídeo com todo mundo, que nos ajuda bastante, beleza? Então um forte abraço, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.